Bom dia a todos. Meu nome é Milena Andrade, sou responsável pela operação do ECSIM no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas não só aos participantes, mas também ao nosso palestrante, nosso convidado de hoje, o Flávio Chiga, da IBLIS. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante atual, um tema que tem estado presente em praticamente todos os eventos que eu fui ao longo desse ano de 2016. Um dos assuntos que mais foi discutido, que mais foi falado, foi a área de segurança, de cibersegurança. Para quem está participando pela primeira vez, só para vocês conhecerem um pouquinho como funciona o modelo, o portfólio do ECSIM. Aqui vocês estão vendo em tela um diagrama onde o portfólio do ECSIM está distribuído em 5 grandes domínios. A gente está falando das áreas de Manage, Plan, Build, Run e Enable. E alguns produtos do ECSIM, vocês vão ver que a gente fez uma marcação hoje aqui em alguns tópicos que estão correlacionados com a apresentação de hoje. Então, são áreas onde o ECSIM tem produtos específicos, ou seja, programas de certificação específicos, para quem quiser se aprofundar um pouco mais em sistemas. Então, essa é a nossa ideia, é trabalhar um pouquinho em cima desses tópicos. Todo o portfólio do ECSIM está mapeado dentro do Framework Internacional de Mapeamento de Competências, que é o ECS, onde ele avalia esses 5 grandes domínios, 40 competências. Então, esse é o modelo que o ECSIM tem utilizado. As fichas técnicas de todos os nossos produtos no site, quando vocês entram especificamente em determinados módulos de certificação, vocês conseguem enxergar quais são as competências específicas que aquele treinamento, que aquela certificação vai ajudar, vai trabalhar durante esse processo de capacitação. Então, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, eu convido o Flávio para se apresentar e apresentar um pouquinho da IBLIS. Daqui para frente, Flávio, a palavra está com você, vou ficar no mute. E qualquer coisa eu vou acompanhando por aqui também, pela ferramenta do chat, se precisar de alguma informação específica, eu vou tentar coordenar pelo chat. Se vocês puderem usar o chat como ferramenta principal e não o Q&A, eu agradeço, ok? Flávio, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela presença de todos aqui nesse webinar. Meu nome é Flávio Chiga. Tá? Agradeço também ao convite da Milena para esse webinar. Primeiramente, vou me apresentar. Tá? Sou gerente de serviço atualmente e sócio na IBLIS. Sou especialista na ECSIM, então eu apoio a ECSIM no desenvolvimento de padrões e certificações, tudo com foco nessa parte de cybersecurity. Sou professor há mais de 5 anos, trabalho como consultor já há uns 12 anos. Tenho mais de 10 certificações já na área, tanto em tecnologia como em segurança. E gosto muito de fazer essa parte de pesquisa de vulnerabilidades e fraudes em aplicações web. Já participei como palestrante nos principais eventos aqui do Brasil. Tá? O ano passado eu fui palestrante em Portugal, num grande evento lá. Esse ano também aqui no Uruguai, no WASP Latam Tour, na Angola, no CNSI, e recentemente, no mês passado, eu estive em Quebec, no Canadá, fazendo a palestra lá na Associação de la Sécurité de l'Information de Quebec. Então foi um evento, é o maior evento que existe em Quebec, onde a gente pôde discutir diversos assuntos relacionados à parte de cibersegurança. Bom, essa aqui vai ser a agenda de hoje, tá? Primeiramente eu vou fazer uma breve apresentação da IBLIS. Depois eu vou falar um pouco mais do cenário de cibersegurança aqui no Brasil. E aí eu começo a entrar na parte do relatório de ameaças, foi uma pesquisa que nós da IBLIS desenvolvemos, justamente focado no mercado brasileiro. Depois eu falo um pouco dos desafios que as empresas estão enfrentando e algumas recomendações no final da apresentação. A IBLIS, né, é uma empresa que foi fundada em 2009 e nós temos especialistas, né, e nós temos projetos em diversos locais do Brasil, espalhados pelo Brasil todo, assim como fora do país, como Estados Unidos, Portugal, Angola, Uruguai e assim por diante. Falando um pouco do cenário de cibersegurança no Brasil, né? Vou falar um pouco de alguns incidentes que aconteceram aqui no Brasil, bem interessantes nos últimos anos.
Então, em 2014, né, um especialista descobriu uma vulnerabilidade no sistema de bicicletas do Itaú. E essa vulnerabilidade, através de uma aplicação que ele desenvolveu, uma aplicação web, era possível você destravar uma bicicleta, ou seja, você pegar uma bicicleta ali alugada sem autorização. Assim como você conseguia pegar uma única bicicleta, também ele conseguia destravar todas as bicicletas daquele ponto. Então, essa vulnerabilidade foi corrigida pelo banco, mas foi uma vulnerabilidade que foi identificada em 2014 e permitiu exatamente você pegar uma bicicleta de forma não autorizada. Em 2015, né, eu estava num evento palestrando, num grande evento aqui em São Paulo, fazendo uma palestra, e durante esse evento existem alguns desafios que a gente chama de CTF, né? A ideia desse CTF é justamente você fazer diversos desafios de segurança da informação e conseguir solucioná-los em um menor espaço de tempo possível. Só que durante esse evento, né, geraram alguns desconfortos que acabou ocasionando esse incidente, justamente com o exército aqui no Brasil, o exército brasileiro. Então, mais de 7.000 contas foram roubadas, né, e alguns servidores foram invadidos justamente devido a esse incidente, justamente após o evento. Agora, em 2016, aconteceu um outro incidente, uma empresa que aluga carros aqui no Brasil, a Unidas, onde justamente eles conseguiram identificar, era possível você, através de uma página web, um portal web, você conseguia capturar informações de diversos usuários. Então, desde RG, CPF, o endereço, entre outras. Então, através de um portal que estava publicado na internet, você conseguia obter diversas informações dos clientes da Unidas. Um outro incidente que aconteceu esse ano também foi no portal ingresso.com, onde era possível você mapear, ter uma lista de todos os tickets que foram vendidos e para as pessoas, o nome das pessoas que foram vendidas. Então, isso possibilitaria, na verdade, você ir lá e conseguir entrar naquele evento antes da pessoa que comprou exatamente o ticket. Então, você conseguiria entrar de forma não autorizada no evento, né, através de um ticket realmente válido. Assim como existem diversos serviços que nós utilizamos, né, como, por exemplo, Gmail, Yahoo, entre outros, né, esse site, a Have Been Pwned, ele mostra que desde 2007, mais de 1 bilhão de contas foram roubadas, né, desses principais portais. Então, isso nos mostra exatamente essa questão, né, de quanto realmente, né, as informações, a segurança da informação, ela é cada vez mais importante. Baseado nisso tudo, né, nessas informações, nesses incidentes que aconteceram esse ano e vem acontecendo no decorrer dos anos, nós decidimos fazer um relatório de ameaças, onde a gente faz justamente uma pesquisa e para identificar qual que é o cenário aqui no Brasil, né? Foi um relatório inovador que, na verdade, ainda não existia nenhuma pesquisa nessa linha ainda aqui no Brasil. E esse relatório ele foi possível ser realizado através da nossa solução, o GAT, que é uma solução que nós fazemos gestão de vulnerabilidades, onde a gente conseguiu consolidar dentro dessa solução mais de 18.000 vulnerabilidades, mais de 70 empresas. Então, através dessa ferramenta, a gente conseguiu consolidar todas essas vulnerabilidades e aí conseguir analisar todo esse conteúdo e conseguir gerar um relatório de ameaças aqui com foco no mercado brasileiro. Baseado no resultado desse relatório, nós podemos dizer que 95% das vulnerabilidades são com focos em infraestrutura e 5% com foco em aplicações. Nesse caso específico, são aplicações web. Tá? O que acontece realmente, né, na verdade? 95% das vulnerabilidades estão com foco em infraestrutura porque
ainda no mercado brasileiro, grande parte dos projetos que existem, de pentest, de análise de vulnerabilidades, assim por diante, muitos deles ainda são, a gente pode dizer que uns 80% dos projetos são ainda com foco em infraestrutura. Ou seja, essa parte de análise de vulnerabilidades, o teste de invasão em aplicações web e aplicações mobile, ainda é algo que cresceu nos últimos meses, no último ano, porém ainda comparado à quantidade de projetos em infraestrutura, né, a parte de aplicações web ainda é menor e aplicações mobile ainda é menor. Então, por isso também que a quantidade de vulnerabilidades com foco em infraestrutura foi maior que com relação a vulnerabilidades de aplicação. Consolidando todas essas vulnerabilidades, nós podemos dizer que 4% do total são críticas, 16% são de criticidade alta, 49% são de média criticidade e 31% são de baixa criticidade. O que quer dizer isso daqui exatamente, né? Não necessariamente apenas 4% das vulnerabilidades serem críticas, isso é bom, né? Porque se a gente for somar o 4% das vulnerabilidades críticas e as vulnerabilidades altas, nós estamos falando de 20%. E esses 20% é justamente o que impacta diretamente o negócio da empresa. Então, não necessariamente a gente falar que apenas 4% das vulnerabilidades são críticas é um bom sinal. Do todo, né, nós podemos concluir que 70% das vulnerabilidades encontradas podem impactar significativamente o negócio, né? Ou seja, se uma vulnerabilidade for explorada num ativo, ou naquela aplicação, ou naquele serviço, o negócio vai ser impactado diretamente. Por exemplo, se for um e-commerce e a gente explorar uma aplicação, aquela aplicação justamente ela vai disponibilizar todo o negócio da empresa, né? Do total de vulnerabilidades, 5% estão relacionadas ao Heartbleed, né, das total de vulnerabilidades relacionadas à desatualização. Ou seja, o Heartbleed é uma vulnerabilidade que foi identificada em 2011, né, e na verdade foi publicada em 2014, mas ela existe desde 2011. E é uma vulnerabilidade muito interessante porque, através de requisições para o servidor web, você consegue obter tudo que existe em memória daquele servidor. Então, você consegue capturar, por exemplo, desde usuários e senhas, número de cartões de crédito, tudo em texto claro. Eu acompanhei alguns incidentes que aconteceram em alguns casos, onde justamente as fraudes estavam acontecendo justamente devido a essa vulnerabilidade do Heartbleed. Então, através de uma simples desatualização, né, é possível obter informações confidenciais que estão armazenadas em texto claro na memória de um servidor. 92% das vulnerabilidades críticas correspondem à desatualização. Infelizmente, né, quando a gente fala em aplicar um patch dentro de uma empresa, não é um processo muito simples, né? Quando a Microsoft lança um patch de um sistema operacional, a média que nós falamos é que a empresa demora de 3 a 6 meses para aplicar aquele patch. Então, realmente, né, um grande desafio que as empresas enfrentam é realmente manter todo o parque atualizado. 61% das vulnerabilidades de alta criticidade permite acesso remoto à rede. O que isso significa? Né, que você consegue explorar aquela vulnerabilidade de forma remota. Ou seja, você não precisa estar localmente em frente ao servidor, em frente àquela aplicação, ao serviço em si. E você pode fazer toda essa exploração remotamente através da internet, através de uma rede local e assim por diante. Consolidando todas as vulnerabilidades de infraestrutura, né, nós garantimos que a grande parte das vulnerabilidades estão relacionadas a gerenciamento de configuração. O que isso significa exatamente, né? Gerenciamento de configuração é quando você... Muitas vezes as áreas, por exemplo, como de servidores, compram um novo servidor, faz a configuração básica de rede e acaba colocando em produção logo em seguida.
Ou seja, eles não implementaram nenhum processo de hardening, né, de verificação de segurança, para fazer uma configuração segura daquele ativo antes de publicar para a internet. Então, muitas das vulnerabilidades que nós identificamos estão relacionadas a gerenciamento de configuração. E se vocês forem analisar, outro fator muito interessante é que de todas as vulnerabilidades críticas, a que tem maior quantidade de vulnerabilidades críticas estão relacionadas à categoria de desatualização. Então, é justamente aquilo, né? Nós falamos que 92% das vulnerabilidades estão relacionadas à desatualização. E desses 92%, justamente são a maior quantidade de vulnerabilidades críticas que existem são relacionadas à desatualização. Agora, consolidando as vulnerabilidades de aplicação, nesse caso com foco em aplicação web. Tá? Se a gente for consolidar essas informações todas, a maior quantidade de vulnerabilidades estão relacionadas a gerenciamento de sessão e teste de autenticação. E o que é isso, né? Ou seja, todo o processo, desde a autenticação do usuário e toda a sessão desse usuário. Né? Então, o que é possível fazer? É possível você roubar, por exemplo, uma sessão de usuário usar em outro computador. É possível você identificar informações confidenciais que estão passando naquele cookie de forma em texto claro. Né? Então, todas essas vulnerabilidades de aplicação, grande parte delas estão relacionadas à autenticação e ao gerenciamento de sessão daquele usuário. Agora, analisando os setores mais vulneráveis, né? Consolidando todos os setores baseado apenas em crítico, alto e médio, tirando os de baixa criticidade, nós podemos afirmar que os setores mais impactados são de internet, cartões e financeiro. Fazendo um ranking dos setores por porcentagem de vulnerabilidades críticas, apenas as vulnerabilidades críticas, tá? Nós podemos dizer que, em primeiro lugar, o mais impactado é a área financeira, em segundo, a de esportes. As esportes que nós falamos aqui são justamente, por exemplo, clubes, como clubes de times, de futebol, entre outros, tá? Telecomunicações, cartões, internet, seguros, tecnologia, logística, e-commerce, indústria e varejo. Agora, fazendo um ranking por setores, só que agora por porcentagem de vulnerabilidades críticas altas e médias. Então, agora o ranking muda um pouco, né? Em primeiro lugar estava o financeiro, agora está a internet, cartões, financeiro, esportes, telecomunicações, seguros, logística, e-commerce, tecnologia, varejo e indústria. E quais são os desafios, né, que as empresas estão enfrentando para fazer a gestão das vulnerabilidades? Ou aquelas mesmo, né, que estão pensando em começar a iniciar a fazer a gestão das vulnerabilidades, quais são os desafios que elas vão enfrentar? Primeiro é uma priorização contextualizada, ou seja, são 1.000, 10.000, 20.000 vulnerabilidades. Todas essas vulnerabilidades, qual realmente impacta o meu negócio? Né? Então, você priorizar a correção daquela vulnerabilidade. Não só apenas pela criticidade, mas também pela criticidade mais impacta o negócio. Então, você priorizar realmente a correção daquelas vulnerabilidades baseada no seu contexto, no seu negócio. Janela de correção. Hoje em dia é muito comum, né, as empresas terem as GMUDs, né? Ou seja, você ter um espaço para fazer uma mudança, implementar um patch, corrigir uma configuração de um switch, de um roteador. Só que essas janelas de correção cada vez mais são mais restritas, né? E você conseguir uma janela de correção para implementar um novo patch, né? Então, cada vez mais as empresas enfrentam esse desafio de conseguir esse tempo, essa janela para fazer uma correção de segurança. Assim como a detecção contínua, né? O processo de gestão de vulnerabilidades, ele depende muito dessa detecção contínua, você sempre avaliar, sempre validar se
quais são as vulnerabilidades existentes no meu parque, se elas ainda continuam, se elas foram reabertas, por que elas foram reabertas. Então, você sempre avaliar as vulnerabilidades de forma contínua. Assim como o engajamento de todos os envolvidos no processo, né? Então, todas as áreas precisam entender qual que é a necessidade de corrigir uma vulnerabilidade. Então, muitas vezes, nós estamos falando de vulnerabilidades não só de tecnologia, mas também de pessoas e processos. Então, pode acontecer, do caso, por exemplo, de vocês encontrarem na empresa de vocês, papéis com informações confidenciais que estão jogadas ali do lado da impressora, né? Então, isso daí é uma vulnerabilidade das pessoas, né? Podemos dizer assim. E, então, a gente precisa conscientizar e as pessoas precisam estar engajadas para realmente evitar esse tipo de ação. Assim como o processo, assim como a tecnologia, né? O responsável por um servidor, por uma aplicação, ele precisa entender a real necessidade de você implementar um patch, de você validar os dados de entrada do usuário antes de absorver aquela informação do lado do servidor. Então, o engajamento é um dos principais fatores, né, dos desafios que a gente enfrenta na gestão de vulnerabilidades. Esse aqui é o link, tá, para vocês abaixarem o relatório completo de ameaças. Depois da apresentação, nós vamos compartilhar com vocês a apresentação toda, então podem ficar tranquilos que depois essa informação vai ser passada novamente para vocês. Bom, quais são os desafios que nós vamos enfrentar, né, que as empresas estão enfrentando atualmente? Esse estudo aqui da ISACA, né, ele mostra justamente isso, né, que existem atualmente muitas ameaças, ou seja, são cada vez mais tecnologias, todas as tecnologias possuem vulnerabilidades, assim como as pessoas possuem vulnerabilidades, assim como os processos, e cada vez mais existem os ataques avançados, persistentes, que a gente chama de APT. Então, como é que a gente lida com tantas ameaças, sendo que existe um gap atualmente, que existem poucos profissionais para a quantidade de ameaças que estão cada vez mais aumentando. Então, quando um jovem, por exemplo, sai de um colegial e vai fazer um teste para ver qual que é a carreira que mais se encaixa no perfil dele, não existe, né, a carreira de cibersegurança, de segurança de informação, de analista de segurança de informação, e assim por diante, não existe ali entre as opções que ele pode optar. O que acaba acontecendo na prática, realmente, é a pessoa indo para uma área de tecnologia, e aí tem uma matéria de segurança de informação, e ele acaba achando interessante, acaba investindo naquela área, mas existe realmente, né, uma deficiência muito grande na quantidade de profissionais atualmente, comparado à quantidade de ameaças. Isso eu falo não só a nível Brasil, tá? Mês passado eu estava no Canadá, conversei bastante com algumas pessoas de algumas empresas lá, e é uma realidade que todas as empresas no mundo todo enfrentam, né? Assim como na Europa, nós temos muito contato com algumas empresas da Europa, e realmente, né, as empresas enfrentam essa dificuldade de conseguir bons profissionais para aqueles cargos que eles possuem. Bom, então, o que nós podemos dizer, né? Atualmente, com uma segurança cada vez mais heterogênea, ou seja, a gente está falando de Shadow IT. O que é o Shadow IT? É justamente cada área está fazendo seus próprios sistemas, seus próprios... por exemplo, a área de marketing é muito comum de grandes empresas desenvolverem um portal para uma propaganda de marketing específica, só que depois de muito tempo a área de tecnologia e segurança da informação acaba descobrindo que aquele portal existe. Então, é cada vez mais comum, né, se encontrar esse Shadow IT, ou seja, esses portais, essas tecnologias que as próprias áreas adquiriram, as próprias áreas desenvolveram, e que muitas vezes não está em conformidade com a área de segurança nem a área de tecnologia da empresa. Assim como a gente está falando de internet das coisas, nós estamos falando de BIOD, né, entre outros fatores, que acaba sendo um desafio muito grande para a área de segurança da informação e que acaba provocando uma escassez da mão de obra especializada, né? Então, nós enfrentamos essa falta dessa mão de obra especializada,
Muitas vezes, para o preenchimento de uma vaga, tanto na Iblis quanto nos nossos clientes, nós reparamos que o tempo médio que demora para preencher uma vaga é de 6 meses, né? Assim como a questão do conhecimento, né? Eu já dou aula há algum tempo, né? E também converso bastante com alguns profissionais da área de pesquisas, né? De professores. E existe um gap muito grande atualmente entre a prática e a teoria, né? O que é exatamente isso? Muitas pessoas começam a trabalhar cedo e conhecem a prática a fundo, né? Mas outras acabam focando mais na teoria. Só que o mundo ideal é justamente unir esses dois lados, né? A prática da teoria, você conseguir entender realmente o que é um Heartbleed, como é que é explorado um Heartbleed entre a teoria e a prática, né? E o que realmente aquela vulnerabilidade pode impactar o negócio de uma empresa. Né? Então, você alinhar a teoria com a prática ainda é um gap muito grande. E aí a gente começa a ver, né, essa questão da faculdade, mais uma pós-graduação. Infelizmente, né, as faculdades atualmente, elas estão mais alinhadas à segurança da tecnologia, ou seja, em como implementar um FAR, como implementar um IPS, mas eles não estão muito alinhados à segurança da informação. Então, a parte de processo, a parte de conscientização, toda essa parte que a gente fala da segurança da informação, muitas das faculdades não estão alinhadas a isso e acaba focando apenas na segurança da tecnologia. Né? E aí a gente acaba também tendo essa parte do cursos de especialização e profissionais, né, que existem hoje diversos no mercado. E o que realmente, né, qual que é o curso de especialização que você vai fazer? E aí que nós recomendamos, concluindo isso tudo, né? Que realmente a gente tem que focar nos fundamentos, ou seja, a gente analisar, a gente entender a fundo, né? Por exemplo, uma camada OSI, né? A gente entender realmente por que uma vulnerabilidade pode ser explorada. Então, foi até algo interessante que nessa última palestra que eu fiz em Quebec, o rapaz, eu estava falando sobre uma vulnerabilidade de interceptação de informação, que você conseguia interceptar e modificar a informação, e o rapaz falou assim, mas não está criptografado essa informação? Eu falei, está criptografado, né? E o que realmente ele não entendeu é justamente essa questão do básico, ou seja, como eu consegui interceptar essa informação, ou seja, devido ao fato do servidor do outro lado não ter um HSTS, né, habilitado, eu consegui fazer a troca dos certificados digitais e interceptar aquela informação que está criptografada, capturar e mudar a informação. Então, justamente a gente entender, a gente estudar justamente o básico, né, ou seja, desde os fundamentos da segurança da informação, das tecnologias, para conseguir entender qual a melhor forma e qual a melhor estratégia para a gente corrigir uma vulnerabilidade, para a gente implementar um controle de uma melhor forma. E baseado nisso, né, a gente tem algumas, por exemplo, a ITC, né, ela tem algumas certificações que se dividem em níveis, né, Foundation, Advanced e Expert, justamente para a gente poder dividir esses níveis de conhecimento. Né? Então, isso na minha visão é muito importante, a gente ter, por exemplo, diversas certificações no nível Foundation e a gente especializar realmente naquilo que nós acreditamos e chegar até o nível Expert de uma especialidade específica. Né? E aí a gente começa a falar sobre conscientização de cibersegurança. Né? Por que a conscientização? Isso envolve, dentro de uma organização, envolve desde a alta gestão até a operação. Ou seja, a alta gestão precisa entender realmente o porquê um controle de segurança precisa ser implementado. Baseado nisso, baseado nesse apoio, nessa conscientização da alta gestão, toda a operação também vai entender a necessidade daquele controle ser feito. Então, eu conversei com diversas fábricas de software, não só aqui no Brasil,
E o que realmente eles enfrentam? Qual que é a principal dificuldade que eles enfrentam? É o tempo, né? Eles precisam entregar cada vez mais os sistemas rápido, e a segurança da informação acaba ficando como algo secundário, algo que não tem tanta importância para eles. Então, se a alta gestão de uma fábrica de software não entende que a real necessidade de você implementar um controle de segurança, de você fazer teste de segurança naquela aplicação antes de colocar em produção, os desenvolvedores vão simplesmente só fazer a entrega e deixar assim. Né? E se depois for identificada uma vulnerabilidade, eles saem correndo para corrigir aquela vulnerabilidade. Mas é deixado sim para a segurança da informação como algo secundário. E aí também a gente fala entre conscientização entre gerações, né? Desde da criança, né, com seus 5, 6 anos, que hoje já utiliza tablets, já possui acesso a diversas informações via diversos canais como o YouTube, assim como também pessoas mais velhas, né, elas também precisam estar conscientizadas de como utilizar, não cair em qualquer phishing, né, ou seja, realmente, hoje em dia é muito comum, né, você ter diversos tipos de phishing e as pessoas acabam acreditando naquele phishing, né, acabam passando informações confidenciais, informações pessoais, através de e-mail, através do Facebook e assim por diante. Então, quando a gente fala em conscientização de gerações, né, até esse phishing aqui é bem interessante, né, que onde ele mostra aqui a Peppa Pig, né, onde ela pede para as crianças pegar as informações do cartão de crédito dos seus pais e colocar nos comentários ali, provavelmente ali do Facebook ou do blog ali onde está publicada essa imagem. E aí você utiliza através de uma engenharia social, através de um phishing, né, as crianças para poder obter informações dos seus pais. E baseado em tudo isso, né, que nós comentamos, a Exim, atualmente, né, ela tem um conjunto de certificações que atende diversas áreas da segurança da informação, da parte de cybersecurity. Então, eu apoiei a Exim no desenvolvimento de alguns desses padrões, tanto na parte de exames, quanto na parte do padrão do documento. Então, a gente fala aqui nessa primeira parte, que é a parte de Information Security, onde a gente fala sobre a 27002. Depois a gente tem a parte de Business Continuity Management, que é baseado na ISO 22301. Assim como tem a parte de Data Privacy, que é muito importante, principalmente para o mercado europeu. Né? E daqui a pouco também essa parte toda de privacidade de dados, também daqui a pouco vem para o Brasil. Né? Cyber e IT Security. Então, aqui é onde a gente fala justamente sobre desde segurança de bancos de dados, desenvolvimento seguro. Então, é uma certificação que abrange um pouco mais da parte de tecnologia. Assim como a gente tem a parte aqui em Software Development, nós temos a parte do Secure Programming, que a gente fala sobre desenvolvimento seguro, né? Como a gente evitar que, por exemplo, um SQL Injection seja explorado, né, numa aplicação. E depois aqui Ethical Hacking, onde a gente fala sobre essas técnicas de ataque, como mitigar essas técnicas de ataque. E por último, a parte de Cloud Computing, né, que existe um domínio que a gente fala só sobre segurança em Cloud Computing. Flávio, deixa eu aproveitar esse slide e dar algumas informações aqui a respeito desses programas, porque talvez algumas pessoas já conheçam alguns deles, então mais para a gente ilustrar. O Segurança da Informação 27002, Security Programming e Ethical Hacking são 3 programas que já estão, inclusive, localizados. O que significa isso? A gente não só tem provedores locais de treinamento, como a gente tem esses exames de certificação já em português também. A parte de Business Continuity e Data Privacy, esses 2 programas, essas provas estão em inglês ainda. A gente espera que para o ano que vem a gente já consiga também fazer um trabalho de localização. São 2 programas um pouco mais novos e que a gente está desenvolvendo ainda os parceiros de treinamento aqui no Brasil, mas como prova de certificação estão todos disponíveis pelo sistema do Exim.
A parte de Cyber e IT Security, ela entra no primeiro trimestre, a data estimada do ECFIN como lançamento. Então, assim que a gente tiver uma informação mais concreta, a gente vai, com certeza, compartilhar isso com a comunidade, com o mercado. E na área de cloud, aquele módulo que a gente até deixou em destaque, a gente teve uma mudança no programa de Cloud Computing, uma parceria do ECFIN com o CCC, que é o Cloud Credential Council. O programa ele foi totalmente revisitado e atualizado, e vocês percebem que depois que a gente sai do nível de base, o nível de fundamentos, vamos colocar assim, a gente tem essas camadas de nível intermediário baseadas em papéis. Então, o destaque para vocês aqui hoje, que estão mais ligados à área de segurança, é que está vindo um programa e uma certificação, onde a gente está juntando, na verdade, a área de cloud com a parte de segurança da informação. Então, esse é um programa baseado num papel específico, que é o gestor das questões relacionadas à segurança em ambientes de cloud. Esse é um programa que a gente também já tem um parceiro no Brasil, apesar da prova estar em inglês, por isso que a gente está com esse vermelhinho aqui também, mas a partir do início do ano ele já tem treinamento disponível no Brasil. Então, vocês podem perceber que acho que se a gente for analisar o portfólio do ECFIN, nesses últimos 18 meses, foi a área do portfólio que a gente teve o maior investimento da empresa, o maior número de desenvolvimentos e de lançamentos, por conta da importância do tema na realidade que a gente tem hoje de mercado. E para o ano que vem a gente já deve ter algumas novidades também com relação a níveis intermediários de ethical hacking. Acredito que meados do ano que vem a gente também já entra com um nível de practitioner, no segundo nível de certificação. Tá? Então, é mais para vocês entenderem. Para quem tem, depois vocês vão receber alguns links, mas para quem tiver curiosidade, eu acabei de colocar no chat um link só para vocês entenderem como funciona o caminho dentro do site do ECFIN. Eu peguei como exemplo o programa de segurança da informação, então esse link vai bater direto na página deste programa. Vocês vão perceber que existem, na parte inferior, vocês vão ver 3 níveis de certificação, até como o próprio Flávio colocou anteriormente, alguns programas você consegue ter um nível de especialização maior. Os 2 primeiros módulos, que o Foundation e o Avançado, eles já estão em português, a gente já roda no Brasil já há algum tempo. E vocês, entrando em cada módulo específico, em cada nível do programa, vocês vão encontrar uma área de download. Isso funciona para todo o site do ECFIN. Então, na ficha técnica específica do módulo do programa, ou seja, segurança da informação e nível fundamentos, ao clicar nessa página, vocês vão ter uma área de download à direita, onde está disponível para a comunidade, para vocês baixarem o link com o guide, que é a ementa do curso, simulado disponível para vocês darem uma olhada e conhecerem o que esse programa traz em termos de capacitação, de formação, quais são os pré-requisitos, para quem que ele está direcionado, os benefícios, e entender um pouquinho por onde passa a prova em si, porque tem os simulados disponíveis para vocês. Quando os programas já estão em português, essas informações também estão disponíveis no idioma português, e quando vocês encontrarem realmente o material só em inglês, é porque a prova também ainda está só em inglês. Então, pelo menos fica um caminho para quem tiver mais curiosidade de conhecer alguns desses programas. Devolvendo a palavra, Flávio. Bom, justamente isso, né? Só para a gente concluir aqui. Então, o link dessa apresentação, né, vai ser disponibilizado no YouTube, no SlideShare. E se vocês precisarem de certificado de participação também, vocês podem enviar um e-mail para o suportebr@epsim.com, seu nome completo. Eu gostaria de pedir também, né, vocês, após ao final da apresentação, vocês respondessem a pesquisa de satisfação, para a gente poder cada vez mais melhorar elogios ou melhorias, a gente também, nós aceitamos. E justamente isso, né, agora vamos abrir para perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Caso alguém tenha uma pergunta aqui, eu vou ler. E vou respondendo pergunta a pergunta, tá? Sua pergunta aqui não apareceu, Bruno. Deixa eu ver aqui.
O Bruno Oliveira perguntou assim, como você sugere, né, o início de uma carreira de certificação em segurança, né? Hoje trabalho com SI, né? Então, é Sistema da Informação, certo? Bom, primeiramente, eu acredito que uma coisa muito interessante, assim, para os meus alunos, eu sempre indiquei bastante, né? E que funcionou muito bem. A gente investir em certificações, assim, né? Quando eu tive um aluno na faculdade e eu justamente indiquei para ele fazer algumas certificações e justamente essas certificações foi o que ajudou ele a conseguir o primeiro emprego dele na área de segurança da informação. Assim como não só essa parte de certificações, mas também participar de eventos na área, né? Existem comunidades atualmente, como o pessoal do Garoa, tem algumas outras comunidades aí que são gratuitas, que você pode participar e começar a interagir mais com pessoas da área, né, de segurança da informação. Porque nesse mercado de segurança da informação, o networking é muito importante. Muitas das vagas que nós temos, que nós vemos por aí, acabam não saindo para o mercado, porque são muitas indicações que nós fazemos e acabam as contratações sendo feitas dessa forma. Então, você participar de eventos de segurança da informação, você participar de comunidades com foco em segurança, isso daí ajuda muito a entrar na área de segurança da informação. O Bruno fala que, porém, não atua diretamente na área de segurança. E justamente, viu, Bruno, como você trabalha com um sistema da informação, você já tem um conhecimento muito interessante que é a parte de desenvolvimento. E se você gosta realmente da parte de desenvolvimento, você pode trabalhar com, por exemplo, desenvolvimento seguro, você pode entender muito sobre um ataque para uma aplicação web, que a gente precisa entender como é que é feito, desenvolvida a aplicação. Então, essa parte de desenvolvimento é muito importante, viu, Bruno? A Cíntia perguntou aqui atrás, né, além da conscientização e treinamento, o que mais seria indicado para prevenir a engenharia social, né? Então, Cíntia, infelizmente, assim, né, engenharia social são pessoas que nós estamos lidando, né? Para quem não sabe, né, engenharia social é justamente você ligar, por exemplo, para uma área de helpdesk e falar assim, olha, aqui é o diretor da empresa, eu gostaria que você fizesse o reset da minha senha agora, né? Então, você se passar para uma outra pessoa, você usar de uma engenharia social que nós falamos, né, para convencer a outra pessoa do outro lado a fazer uma acessão autorizada, fazer alguma coisa indevida, né? Então, infelizmente, Cíntia, assim, além da conscientização, porque nós estamos falando de pessoas, não existe outra forma. Mas, por exemplo, assim, Cíntia, é o caso do ransomware, né? Que muitas vezes ele é propagado através de um phishing. O que é interessante nesse caso, além de a gente conscientizar as pessoas que não devem abrir qualquer tipo de e-mail, a gente precisa também ter, por exemplo, backup, né? Porque a melhor forma de você prevenir o ransomware, infelizmente, é através do backup, né? O melhor controle de segurança é o backup. Então, nesse caso do ransomware, né, que é um código malicioso que vai lá e criptografa todas as informações e pede um resgate no final, além da conscientização dos usuários, né, para eles não clicarem em qualquer e-mail, não instalarem qualquer tipo de arquivo, também, né, você ter o backup das informações. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Daniel Abreu. Existe algum estudo sobre práticas de identificação de uso indevido de conta de usuários? Alguma empresa já conseguiu identificar quando uma conta de usuário está sendo utilizada indevidamente? Deixa eu entender um pouco melhor essa pergunta aqui, Daniel. Ah, tá. Está falando em relação a você, por exemplo, assim, numa aplicação, você utilizar uma conta ao mesmo tempo, né? A mesma conta em outros lugares, né? Então, existem controles, tá, Daniel, para você
evitar que um usuário tenha duas sessões simultâneas. Então, por exemplo, se você tentar acessar o Internet Bank de um banco, você não vai conseguir acessar do seu aplicativo, por exemplo, que está no seu tablet, e também do seu computador. Ele vai proibir uma das sessões serem iniciadas, né? Assim como numa rede interna de uma empresa, né? Você consegue bloquear que o mesmo usuário acesse, ou seja, compartilhe o usuário dele e senha com um amigo e acesse aquele sistema, o próprio Windows, né? De forma simultânea, né? O que acontece muito nas empresas é que, assim, alguma pessoa tem acesso irrestrito à internet, acaba compartilhando aquele usuário e senha dele com um amigo, também o amigo tem acesso irrestrito, e aí eles ficam lá com duas sessões, mas tem como se proibir justamente essa sessão dupla, né? Flávio, Oi. enquanto você dá uma lida na próxima pergunta, deixa eu responder algumas coisas que entraram aqui para mim também. Algumas pessoas me perguntaram aqui no privado sobre as questões ligadas ao certificado e ao material. Então, para quem não pegou o comecinho, a apresentação está sendo toda gravada e a gente vai mandar posteriormente um link para vocês com acesso a essa gravação e a todo o acervo de palestras do Exim no nosso canal do YouTube. Então, quem entrou um pouquinho depois, fique tranquilo, vai receber esse link, tanto para o YouTube quanto para o SlideShare. E também me perguntaram aqui a respeito do certificado de participação. Quem precisar do certificado, por favor, envie um e-mail com o nome completo, porque às vezes no registro vocês abreviam alguma coisa. Então, mande um e-mail completo para suportebr, esse é suporte em inglês, tá? Com 2 P's e T mudo, suportebr@exim.com, solicitando o certificado. E algumas pessoas estavam me perguntando aqui a respeito de empresas que podem fazer a parte de treinamentos. Eu acabei de deixar para vocês um link, só para vocês entenderem o caminho, também pelo site da Exim, está no chat agora. Nesse link, vocês conseguem localizar, é uma área onde vocês conseguem filtrar o produto. Eu coloquei aqui como exemplo um filtro para o segurança da informação, que é a 27002, que é a prova do ISSS. Deixei aqui um link para vocês. Esse caminho vale para qualquer produto que vocês queiram pesquisar no portfólio do Exim. Tem uma área de filtro, você coloca o produto e ele traz todos os provedores oficiais do país. Então, isso ajuda vocês também a depois entrarem em sites específicos, verificarem calendários, programas disponíveis, tá? Devolvendo a palavra, Flávio. Bom, a pergunta aqui do Jorge, ele está falando com relação à segurança nacional, né, do governo, como é que está esse cenário atualmente. Então, uma pergunta interessante, Jorge, porque justamente se você for olhar um site que chama ZUNH, ele mostra lá diversos sites que foram invadidos, né, por algumas pessoas e publicaram lá aquele site invadido. Você vai ver que grande parte dos portais que estão lá nesse site são do governo, né? Então, infelizmente, assim, o governo investe pouco, assim, ainda em segurança da informação, né? Então, infelizmente, assim, o cenário da segurança do governo ainda não é um cenário muito agradável, né? Muitos portais como foi um caso de um portal lá em Brasília, né? Que você conseguia ver editais, conseguia até alterar valores. Estava publicado para a internet e sem devido controle de segurança, né? Então qualquer um poderia acessar o portal e alterar as informações. E esse foi até um caso, um incidente que não foi publicado em nenhum canal aí público, assim, né? A gente acaba sabendo de outras formas. Mas, infelizmente, ainda o cenário do governo é um cenário ainda inseguro, né? Bom, deixa eu ver uma outra pergunta. Se aprovado, você vai por cada certificação. Bom, não entendi aqui, não entendi algumas perguntas aqui. Se vocês quiserem mandar por e-mail para mim depois, eu posso responder também, tá?
Bom, alguém mais tem alguma pergunta específica aqui? Tem um pessoal comentando aqui sobre a parte uma certificação de um Cybersecurity Ethical Hacking. Achei. Tal. Nossa. Então, viu, Ronivon, né? Ronivon, depois se você quiser mandar uma mensagem para mim, a gente responde em particular essa pergunta, tá? Eu, particularmente, desconheço essa IPCERT, né? Então, assim, não dá nem para, não vou nem comentar, talvez seja algum outro instituto que tenha alguma outra certificação, mas eu vou convidar o Ronivon para entrar depois lá nas emendas desses mesmos produtos, né, do Ethical Hacking do Xing, para dar uma olhada. Inclusive, vocês vão receber alguns links no próprio e-mail. Então, dê uma olhada nos guides e nos simulados, talvez seja uma ementa de curso e um modelo de certificação do Exim mais alinhado ao que você está buscando. Então, acho que vale a pena você comparar, não se desaponte com o tema, né? Então, dá uma olhada depois no programa do Exim, talvez ele esteja mais alinhado com o que você está buscando, Ronivon. Bom, acredito que é isso, né, Milena? Tem algo a considerar? Algum ponto? Eu acho que tranquilo. Se por acaso a gente tentou acompanhar aqui, às vezes as perguntas estavam entrando pelo Q&A, às vezes pelo chat, se por acaso alguém ficou sem uma resposta e a gente sem querer aqui pulou alguma coisa, até pela velocidade que elas foram entrando, por favor, os contatos tanto do Flávio quanto o meu aqui estão disponíveis para vocês em tela. Vocês podem entrar em contato conosco posteriormente, checar mais alguma informação se for necessário. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Ao se desconectar, vocês vão ver que aparece uma rápida pesquisa. Por favor, preencha para a gente, até porque é importante vocês deixarem sugestões de temas futuros, algumas outras coisas que a gente possa melhorar ou trazer, aprofundar alguma coisa. É importante que vocês nos ajudem nessa etapa. Flávio, quer falar alguma coisa antes de eu fazer a despedida final? Só gostaria de agradecer, então, né, a presença de todos aqui, e também ao convite aí, Milena. Então, obrigado aí pela presença e qualquer coisa, os contatos estão aí, é só mandar e-mail que a gente responde as perguntas, tá? Ok. Bom, agradeço a todos vocês pelo tempo, né, pela participação, acho que foi bastante interessante. Quando a gente tem muita pergunta, é um bom sinal. Sinal que o tema tem bastante interesse, que a gente realmente precisa aprofundar muito, né, e compartilhar com todos, trazer novas palestras, novos temas para a gente estar discutindo com vocês. Agradecer também a você, Flávio, que, né, além da tua, eu sei que você falou um pouco disso no início, além da tua função, da tua participação aí na ISLIS, o Flávio é um colaborador nosso dentro do Exim, para o programa de cibersegurança, então ele participou ativamente com um grupo internacional nessa área, e a gente está muito feliz de ter brasileiros colaborando em alguns programas. Já conseguimos fazer isso com programas ligados à área de Agile, à área de segurança, e agora o Flávio participando desse projeto também. Agradeço a todos, espero revê-los em breve em outras apresentações. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e vocês vão receber os links para futuros acessos aí. Então, dê uma navegada depois no canal do YouTube do Exim, quando vocês receberem o link. Essa apresentação vai estar lá posteriormente, sobe nos próximos dias, e tem um acervo enorme, como eu comentei no início. Então, obrigada a participação de todos. Claro, você fechou o circuito de palestras de 2016, foi a última apresentação do ano. A gente retoma o circuito de palestras agora, provavelmente, a partir de fevereiro. Então, acompanhe as nossas news, acompanhe os informativos do Exim para vocês ficarem antenados aí com o lançamento de produtos, atualizações, eventos. Então, sempre tem bastante informação para todo mundo. Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.